E aí, tudo bem com você? Bem-vindo ao meu review de Neuromancer, de William Gibson. Esse vídeo aqui faz parte das minhas leituras mensais. Esse ano eu me comprometi a ler 12 livros, um por mês. Se você não viu nenhum dos vídeos anteriores, já tem um vídeo sobre janeiro, que foi a biografia de Tolkien, e também tem o vídeo sobre as leituras do ano todo, né? Eu comento um pouco sobre a escolha de cada um e também falo um pouquinho sobre cada livro, né? Bem por cima, o que eu sei. E se você viu o vídeo sobre os livros do ano, você sabe que este livro aqui é uma releitura, ele não é uma leitura inicial, né? Eu acho que isso aqui foi importante ser uma releitura porque mudou muito o conceito que eu tinha desse livro e melhorou muito. Eu li ele nessa época da minha vida, vamos dizer assim. Eu li esse livro aqui há uns 6 anos atrás e apesar de ser pouco tempo, sei lá, para uma vida de quem tem 50 anos, 60 anos, em 6 anos o mundo mudou muito, né? A gente teve a pandemia e eu li esse livro que antes da pandemia, antes das IAs, que é um elemento muito importante nesse livro aqui, e que ajudou muito a esse livro melhorar para mim nessa segunda leitura. Eu acho que é bom só dar uma contextualização de como foi a leitura esse mês. No vídeo passado eu falei um pouco sobre como foi a leitura, né? E eu comentei que em janeiro foi um pouco difícil porque eu fiquei doente, depois a minha avó teve um AVC e depois a gente teve visita aqui em casa. Então praticamente 3 semanas do mês de janeiro eu estive ou sem fazer nada porque eu estava doente ou ocupado, preocupado, dando atenção para visita, dando atenção para minha avó, enfim. Esse mês foi mais tranquilo, apesar de fevereiro ser um mês mais curto, e justamente eu escolhi fevereiro para ler esse livro aqui por ser um mês mais curto, né? Porque, como eu já li, a releitura geralmente flui mais fácil, né? Vamos começar então. Neuromancer é um livro dos anos 80, escrito pelo autor William Gibson. Ele tem 2 continuações, que é Mona Lisa Overdrive e Count Zero. Não sei se é nessa ordem. A galera geralmente só comenta para ler Neuromancer, né? Eu não tenho planos de ler as continuações. Mas eu acho bom citar a data que esse livro foi escrita e dar esse contexto também, porque esse livro aqui sempre é citado como um livro que é o pai do cyberpunk, né? Assim, posso estar equivocado, mas eu acho que existia livros antes dele, né? Não acho, né? Tenho certeza. Que existiu livro antes deles sobre cyberpunk. Por exemplo, o Blade Runner, né? Que é o Androides sonham com ovelhas elétricas. Esse livro é dos anos 60 e Neuromancer é dos anos 80, então 20 anos depois. O que eu acho que esse livro aqui foi pioneiro é no cyberpunk digital. Isso aqui é muito bom nesse livro. É o que ele realmente significa, eu acho. Assim, o cyberpunk digital aqui nesse livro é absurdo. O quanto ele conseguiu, é até assustador na verdade, o quanto ele conseguiu prever como o mundo estaria e dos conceitos que hoje a gente vê como normal, e aqui você vê que é algo de uma distopia mesmo, sabe? Eu acho que é por isso que o William Gibson foi tão importante, não só pelo cyberpunk, mas um cyberpunk digital, né? Um cyberpunk neon também, alguns comentários eu já vi falando. Enfim, esse vídeo vai ter alguns spoilers sobre a história, eu não vou comentar em detalhes tudo, porque eu acho que é interessante essa leitura, principalmente nos dias de hoje. E vamos começar. Na minha primeira leitura, eu lembro que eu tive muita dificuldade em conectar o começo e o fim da história, porque o meio para mim era um borrão muito grande. E eu entendi o que aconteceu aqui. Esse livro, ele é um livro sobre roubo, vamos dizer assim, né? Ele acontece vários roubos, várias missões aqui, e talvez por isso, se você não consegue perceber que esses bloquinhos vão se conectando, né, fica um pouco mais difícil a leitura. Para mim, hoje foi tranquilo, mas eu acho que pro Victor, há 6 anos atrás, que tinha começado a ler pouco tempo, foi difícil por causa disso. E também porque tem muito conceito aqui de mundo digital, de deck, de modem. Pra você ter uma ideia, o livro, ele tem um glossário. Um glossário? Deixa eu ver se esse é o nome certo, posso estar falando bobagem. Isso, o livro tem um glossário, vou mostrar para vocês, só de nomes de coisas, algumas coisas realmente existentes, né? Mas conceitos que o próprio William Gibson ele alterou, criou de coisas digitais. Por exemplo, Icebreaker, ele é o quebra-gelo, é um programa criado para invadir sistemas protegidos por ICES ou Black ICE. O que é um ICE? O ICE não é a polícia neonazi lá dos Estados Unidos. O ICE no inglês é Intrusion Countermeasured Electronics, contramedidas eletrônicas de intrusão. É basicamente o firewall que a gente tem hoje, entendeu? Só que na época não existia isso, né? Então ele criou esses nomes. Por exemplo, ele fala muito DEC. O DEC é um aparelho para acessar a representação virtual da Matrix. No começo do livro, recomenda que leia o glossário. Eu acho que se você não tem
nada, zero de conhecimento de coisas digitais, assim, de mundo de computador. Acho que era interessante ler. Mas se você começar a ler e prestar atenção no que cada coisa está fazendo, você vai assim na onda. Depois de um tempo você se acostuma a ver essas palavras e não entender o que elas significam, mas você consegue entender para onde ele está indo com isso, sabe? O que ele quer dizer, tipo, quando ele conecta no deck ou tá levando. É basicamente como se fosse um computador portátil, esse tipo de coisa, sabe? Mas isso aqui é um dos motivos que a minha leitura no passado foi um pouco mais difícil. Apesar de eu já ser um cara muito digital, eu cresci com computadores, vamos dizer assim. Foi difícil para mim em uma leitura básica, para um leitor iniciante, vamos dizer assim. Hoje eu não sou um leitor avançado não, tá? Só dizendo que pra quem começa a ler, pega esse livro aqui, esses conceitos de ligar essas coisas são mais difíceis. Mas sobre a história em si, aqui acho que ele não comenta, então eu não me lembro. E isso não marcou, se ele fala, não marcou na minha mente, porque eu acho que não é relevante exatamente as datas, mas não fala qual ano a gente tá. Mas é um bom lugar no futuro na Terra, pós desastres, pós tudo, assim, o planeta tá destruído. Não é um mundo pós-apocalíptico, né, tipo assim, de destruição, de fome, mas é um mundo que passou por mudanças extremas, né. Então, existem mega cidades, mega corporações, o mundo digital, ele é tão importante quanto o mundo físico, pessoas vão de um lugar para o outro, vivem em condições de miséria, muita droga, muito roubo, muito crime, e é nesse contexto que a gente vai iniciar a história com o personagem principal, que é o Casey. O Casey, ele é um cowboy do cyberespaço, que basicamente aqui dá pra gente dizer que ele é um hacker do cyberespaço. E ele faz serviços, né, desse tipo de hackeamento de empresa, roubo de informação, roubo de coisa, tudo no meio digital. Só que a partir do momento da história, a gente só sabe dessas coisas porque é uma lembrança dele, porque ele tá sem a capacidade de entrar no cyberespaço. Ele tentou roubar de um contratante dele, o contratante, para punir ele, colocou um veneno no corpo dele que ele não consegue acessar o cyberespaço. Então ele tá perdido, assim, porque o cyberespaço pro Casey era a vida dele. Entendeu? É o motivo dele existir. Então o Casey é o cara do cyberespaço, é o cara do mundo digital, é um cara que, se ele pudesse se desmantelar da carne, ele se desmantelaria e viveria só no cyberespaço. E ele perdeu a capacidade de ir pra lá. Então ele tá, assim, fudido da mente. Ele quer se matar a todo custo, não de forma ativa se matar, né? Mas ele tá se drogando, ele tá se colocando em perigo, ele tá se envolvendo com pessoas perigosas, e só que ele não percebe, vamos dizer assim, ele percebe, mas ele não quer se ligar pra isso, né? Ele tá tentando de alguma forma se curar desse veneno. Ele tá no Japão, que é um local, a Night City é o nome da cidade que ele tá, né? E Night City é uma cidade japonesa que tem, vamos dizer assim, um complexo muito grande de pessoas de diferentes tipos, de muito crime, muita droga, que é muita coisa. Eu tô repetindo porque é o conceito disso aqui, cara. Eles estão num local fodido, assim, que ele tá fudido da cabeça. E ele tá procurando alguma coisa pra curar ele. E daí ele faz alguns bicos, começa a fazer roubo, fazer crimes fisicamente, né? O que cada vez mais coloca ele num perigo que ele tá quase... Alguém vai matar ele em algum momento. E ele meio que percebe isso, né? Alguém fala pra ele, ó, você vai morrer, tem alguém querendo te matar. E ele fica meio paranoico. Ele começa a ficar doido da cabeça, com muita droga, né, e tal. E é nesse contexto que ele conhece a Molly. A Molly, que é essa personagem aqui, ó, que é uma personagem muito legal, eu senti que ela é basicamente o inverso do Casey. Ela é uma pessoa muito física, ela tem garras, ela tem implantes, ela tem esses olhos aqui, ó, dá pra ver aí. Isso aqui é uma representação, né? Esses desenhos, se eu não me engano, não são do William Gibson, tá, gente? Ela tem essas chapas de vidro na frente do olho que não deixa ver o olho dela por dentro. Que, na verdade, é como se fosse um óculos digital, né? E ela tem vários implantes. Então, ela é uma pessoa física, ela é uma assassina. Feita para esses serviços que o Casey tá fazendo. Ela tá indo atrás do Casey porque alguém mandou ela fazer isso. E no começo da história a gente não conhece ainda quem, né? Ela é mandada para contratar o Casey para um serviço. No começo ele acha que ela vai matar ele, mas ele percebe que não é isso, e daí ela consegue contratar ele. Por que ele aceita primeiro o serviço, né? Ele tá fudido, eles querem ele como hacker, só que ele fala, eu não sou hacker mais, eu perdi a minha capacidade. Daí ela fala, ó, o meu contratante sabe disso, e ele sabe que ele tem uma cura pra você. Daí na hora ele aceita, né? Ele quer muito voltar. Então
o contratante deles dois, né, que é o contratante da Molly e do Case, é o Armitage. O Armitage contrata o Case também, então, e cura ele como forma uma cirurgia. Só que você pensa assim, beleza, curou ele, quem que vai impedir ele de fugir, né? O Armitage, para ele não abandonar o plano, porque ele não abandonar o plano, ele coloca pequenos saquinhos de droga que dentro da corrente sanguínea do Case, que se ele fugir do plano ou que não quiser mais fazer, as drogas vão abrir esse saquinho e ele volta à estaca zero. Ele falou que ele só vai soltar, dar o antídoto pro Case quando ele realizar o serviço. E é a partir disso que a história começa a desenrolar. Eles vão de roubo em roubo, fazendo várias coisinhas para fazer um plano maior no final. E o Case e a Molly começam uma relação, assim, de amorosa, mas mais superficial, assim, baseada em sexo, mas em uma confiança mútua entre eles dois, porque os dois estão sendo contratados pela Armitage, só que eles não conhecem ele, não sabem quem ele é. Então eles começam a fazer investigações paralelamente às missões. E a história se desenrola a partir disso. O ponto que eu acho legal aqui dessa história, que foi um momento muito massa, que é um dos roubos que eles estão fazendo, na verdade é o primeiro, que apresenta um conceito muito legal, que eu acho que para mim é o que me pegou a quantidade desse livro. Na primeira missão que eles têm que fazer, eles têm que roubar um construto de uma mente de um ex-hacker para ajudar o Case nas missões. Que basicamente, assim, o construto é como se fosse uma IA de uma pessoa que já existiu. Ela não é uma IA propriamente dita porque ela não tem pensamento próprio, vamos dizer assim, né? Ela não pode se desvencilhar do que ela tem que fazer. Ela é parametrizada, entendeu? Então, eles criam um parâmetro da identidade dessa pessoa e ela vira esse construto. E o Case, ele conhece esse cara, né? Conheceu esse cara em vida, porque ele é como se fosse uma lenda, né, dos hackers. Ele é o Dixie Flatline. Flatline por quê? Quando ele tentou invadir um local, uma empresa no cyberespaço, e para você entrar no cyberespaço, você coloca alguns trodos na cabeça, uma bandana, e você, tipo, como se desmaiasse e entrasse dentro do lugar da Matrix, né? Bem como o filme Matrix também. Mas depois eu vou comentar sobre isso. E o Dixie, ele fez isso uma vez, tentou invadir um local que foi, acho que é no Rio, se não me engano, e ele morreu por, acho que 5 segundos, então deu flatline. O demonstrador, né, de batimento ficou reto. Só que ele voltou depois de 5 segundos. E daí ele criou esse mito dele que ele era o Dixie Flatline. Enfim, ele foi um mentor do Case e ele morreu, né, há um tempo atrás. E ele falou, ó, o Dixie, o Case falando, né, ele nunca iria fazer um construto. Ele era contra esse tipo de conceito, né? Ele odiava isso. Ele odiava essas semi-inteligências artificiais, né? Só que ele falou, aí o pessoal fala assim, olha, foi oferecido um dinheiro pra ele e ele aceitou. E eu acho que isso é bem cyberpunk, assim, sabe? Pô, é dinheiro, foda-se, entendeu? Qualquer tipo de valores que essas pessoas têm. Elas precisam de dinheiro, elas precisam sobreviver. E o Dixie aceitou e existe esse construto dele. Vou pegar, só um minutinho. Pronto, voltando. Então eles têm que ir atrás desse construto do Dixie, e ele tá numa empresa protegida, né, que é a SenseNet. Essa empresa não aparece depois, ela é citada depois, mas ela não é importante para a história por ser a empresa foda, sabe? Cyberpunk tem isso de ter uma empresa que manda em tudo. Não é essa ainda, né? Mas ela é importante porque ela tem o construto do Dixie num cofre lá na empresa. E acho que essa é a parte mais legal do livro, que é o roubo deles indo atrás do construto. Tem um conceito no livro aqui, que ele começa a explicar nesse roubo primeiro, e ele vai usar isso durante o livro todo, que pra mim foi a parte que mais marcou, né? Como o Case conseguiu voltar a se conectar no cyberespaço, ele consegue hackear, né, as seguranças digitais dos locais. E aqui o hacking, né, a entrada no cyberespaço, ela é física. Então ele, em vez de o autor falar assim, ele rodou um software super foda e hackeou o local. Não. Aqui existe um conceito chamado ICE, que é uma barreira realmente física no cyberespaço que impede a pessoa de entrar. Então o Case, basicamente, ele é como se fosse ele é um ladrão dentro da Matrix, entendeu? Então ele, tipo assim, hackeia as coisas de forma física. É bem legal. Esse conceito eu achei muito massa, porque você não fica monótono, sabe, no digital. Você, como se tivesse um outro mundo lá dentro. Então, o Case, ele é responsável por hackear digitalmente, e a Molly é responsável por entrar fisicamente no local, porque ela tem que pegar realmente o construto, né? Como se fosse um chip, né, e tal. E eles ficam... O Case, agora que ele voltou a ser um hacker, ele consegue conectar mentalmente com ela, porque ela tem um implante, que é um chip na mente, né, que ele consegue entrar no corpo dela, ver o que ela tá vendo, só que eles não conseguem se comunicar, né, então é uma linha de mão única. Ele consegue ver, ela sabe que ele tá vendo, então ela fala com ele, e aí, Case, você entrou, tá vendo o que eu tô vendo e tal, e eles vão trocando, tipo, ele vai entrando no corpo dela, né, na mente, vendo onde ela tá, ele volta no cyberespaço, hackeia a porta, abre pra ela. Aí ele volta, vê ela batendo nos capangas,
e vê, putz, ela vai ter que fazer isso aqui. Ele volta no cyberespaço e libera a passagem pra ela. Esse conceito é muito foda aqui no livro. E foi assim, é logo antes das 100 páginas, assim, tipo, você vê esse momento e você fica, caraca, muito foda. Tipo, é isso que me cativou, assim, nessa leitura. Eu não lembrava disso na minha primeira leitura, eu não lembrava que tinha esse conceito, eu achei muito foda. Mas enfim, esse roubo é uma das primeiras coisas. Depois vai ter outros momentos, né? Vai ter outras missões e tal, que são legais também. Eles começam a investigar mais o Armitage, né? Entender quem ele é. Eles vão atrás de outras pessoas para entregar a equipe. Mas eu acho que a história, ela fica boa nesse começo até a metade, e da metade pro final ela fica mais fraca. Porque a metade pro final é só a última missão. Então é quase, acho que mais de 100 páginas, ou 120 páginas, só pra última missão. E do começo à metade são várias missõezinhas. Então você vem num ritmo assim acelerado. Você vai acontecendo uma coisa, traz a outra, traz a outra, traz a outra, traz a outra. E daí chega na missão final, começa a ficar devagar. Do meio pro final fica devagar. Isso me deu um desânimo, assim, pra ler o livro, sabe? Porque, pô, eu queria ver mais isso, sabe? Eu queria ver mais eles entrando em locais diferentes, fazendo coisas diferentes. O final tem muito isso, né? Porque eles vão invadir uma super mansão no espaço, mas o que ele faria em 30 páginas, ele faz em 120, vamos dizer assim. E, tipo, fica chato. Pelo menos eu senti isso. Não fica ruim, fica chato. Porque ele consegue trabalhar muito bem esses conceitos, ele explica muito bem os locais, ele explica muito bem essa orientação social, né? Tipo, entre os hackers, entre os ricos e tal. Mas eu acho que perde o ritmo da leitura. Então essa barriga que tem no meio me tirou do pouco do ritmo que tava da leitura. Mas o finalzinho, assim, bem no finalzinho, é legal porque volta a ter essa questão desses mini roubos, assim, né? Que eles estão na última missão. E eu acho que o mais interessante desse livro aqui é que, cara, nos anos 80, agora é um spoiler grande, tá? Ele já conseguiu meio que prever a inteligência artificial que a gente tem hoje. Assim, não como ela é hoje, mas ele conseguiu prever que a inteligência artificial seria algo, no mínimo, controverso, vamos dizer assim. As IAs, elas já existem aqui nesse mundo, só que elas são muito controladas, muito regulamentadas. Existe até uma polícia de IA, a polícia Turing, né, que ela vai atrás das IAs para elas não criarem, vamos dizer assim, consciência própria, né. E uma IA que está comandando o Armitage, né? Então você, logo na metade do livro, você descobre isso, né, junto com o Case e a Molly, que uma IA está comandando o Armitage. E essa IA se chama Wintermute. E é legal pensar isso porque, por exemplo, assim, a IA em si ela não pode agir, né, além do digital. E ela consegue contratar, manipular, tipo, o Armitage de uma forma que o Armitage meio que representa a IA, sabe? Mas o Armitage é uma pessoa totalmente independente na história. E é bem legal, porque a história toda é uma IA sobre uma IA querendo se libertar, vamos dizer assim. E o Casey tá nesse meio, sabe? Ele tá no meio dessa loucura e ele tem uma cena que é bem legal que ele não quer conversar com essa IA, né? Do meio pro final ele precisa se comunicar com ela porque a IA, o Wintermute, ele tá manipulando todos ali naquele grupo. A gente percebe isso depois. Mas ele manipula todos, não só o Armitage. Então a IA começa a se comunicar com o Casey. No começo, tem uma cena que é muito emblemática aqui no livro, né? Quase todos os lugares que eu li sobre o livro, eles citam essa cena. Eles estão no aeroporto para ir para um elevador gravitacional que vai levar eles para a última missão. E nesse aeroporto, para ir para esse elevador, o Casey vai atrás de fumar um cigarro e daí ele passa por uma área que tem vários telefones de discar, né? Você vê como que alguns conceitos são super avançados e outros nem tanto, né? Telefone de discar no futuro, enfim. Daí ele vai atrás do cigarro, aí ele para do lado de um telefone, ele não tá olhando o telefone toca, não tem ninguém em volta dele. Então ele pega e atende. E é o Wintermute. Aí ele fala, a gente precisa conversar, Casey. Aí ele percebe que é a IA, porque ele já tinha descobrido que era ela, que era a IA, só que ele não quer falar com a IA, porque, pô, é uma IA, o que vai fazer comigo, né? E ele desliga. Não responde. Aí ele fica preocupado do que ele vai fazer, ele só decide voltar para a missão e ignorar o que aconteceu. E no momento que ele vai indo embora, cada telefone ao lado dele toca uma vez, exatamente o suficiente para, no momento que ele passa, tocar o próximo. E, tipo, é louco pensar isso, que a IA, ela tá a todo momento vendo eles, entendeu? Ela não precisa se conectar com ele pelo telefone pra falar com ele. Ela tá ali, espreitando, sabe? Manipulando todos. Pelo menos foi o que eu entendi, tá? E eu achei muito massa essa cena. Acho que é um dos momentos legais assim, do livro também que me marcaram bastante. Aí, no final, né, a gente meio que descobre que essa última missão, eles estão indo para uma super família de ricos, de aristocratas lá. Essa super família de ricos foi a família que criou essa IA, a Wintermute. E acontece mais ou menos a mesma coisa que acontece no primeiro roubo. A Molly vai invadir fisicamente
E o Casey precisa invadir digitalmente a mansão, né? A mansão onde essa família super rica mora, que a IA quer entrar lá para se libertar. Porque a filha dessa família super rica, ela conhece a palavra-chave que, vamos dizer assim, liberta a IA, né, do controle deles. Então você tem que entrar lá, descobrir a palavra-chave e falar essa palavra-chave num computador lá para liberar a IA. Então no final do livro, aquela dinâmica de roubo volta. E eu acho que daí o livro, o final, engrena bastante. Foi por isso que eu terminei esse livro, assim, na última semana tão rápido. Porque eu peguei essa última parte, que eles estão invadindo a vila, e você começa a ler e você não para mais. Então eu acho que esse final aqui foi bem legal. Agora, o que acontece no final, eu particularmente não gostei. Mas, assim, eu acho que faz sentido o que aconteceria na vida real é o que ele coloca aqui. Mas eu acho que ele teria ter viajado mais, na minha opinião. A gente descobre que, na verdade, existem duas IAs. O Intermute e Neuromancer. O Intermute, ele é a IA da racionalidade, ele é a IA da intenção, a IA do pensamento, vamos dizer assim. Então, por isso que ele é manipulador, ele quer se libertar, ele manipula as pessoas. Só que ele só se representa quando ele está se apresentando para as pessoas, para a equipe, cada um vê ele de uma forma. Então, o Casey vê ele como um cara que era amigo dele, tipo, lá na Night City, que é o finlandês. Então, o Intermute se transforma nesse cara digitalmente e fala com o Casey. Então, ele não consegue uma identidade. Só que o Neuromancer, que é a segunda parte da IA, né, o oposto do Intermute, ela é a IA da identidade, do sentimento, do pensamento emocional, vamos dizer assim. E elas são separadas, entendeu? Então, uma parte é a racionalidade e a outra parte é a emoção. Essas duas IAs são coisas separadas. E no final do livro, o Casey se conecta com o Neuromancer e o Neuromancer, ele não quer que o Casey continue a missão. É o que eu entendi. Porque ele tenta segurar o Casey numa simulação pro Casey ficar lá e não terminar a missão. Só que o Casey, ele percebe que é uma simulação e ele se livra disso. E no final, as duas IAs conseguem se juntar e se transformar em uma só. O que eu não gostei desse final? A IA, ela transcende o humano, vamos dizer assim. Então nada muda. Aqui, no mundo, na história, tudo volta a ser como era. O Casey voltou a ser um drogado. Quer dizer, não um drogado, né? Agora ele tá mais tranquilo. Mas ele voltou a ser um cowboy do cyberespaço. A Molly não decidiu ficar com ele, porque realmente não era da natureza dela. Ela era uma pessoa independente, vamos dizer assim, né? E ele fica sozinho de novo. E no final do livro, a IA fala com ele, né? No cyberespaço. E fala que ela encontrou outro parecido com ela no cosmos, assim. Existem mais IAs além dessa. Só que dá a entender que não é na Terra, entendeu? É tipo como se fosse uma raça alienígena que existe em outras IAs. E não muda nada. O mundo continua a mesma coisa. Eu achei, pra mim, a indiferença da IA sobre o humano faz eu ser indiferente sobre ela, entendeu? Então, se a IA não... Pra IA, o ser humano meio que não faz diferença, pra mim essa IA também não faz diferença nenhuma. Não mudou nada no universo. O Casey não mudou a vida dele. Ele voltou só a ser um cowboy. Eu não queria que ele fosse, tipo, que nem o Neo da Matrix, sabe? Um deus do cyberespaço, algo assim. Comandasse tudo. Mas queria que a história tivesse mais peso, sabe? Voltamos a estaca zero, é o que eu senti. Voltou tudo do começo. A única coisa diferente é que o Casey consegue agora realmente voltar pro cyberespaço. E o livro termina assim. Eu vi que as continuações não falam sobre o Casey. Ele é citado, mas não é uma parte importante da história. E eu acho que isso é uma perda de oportunidade, assim, sabe? O Casey é um personagem muito interessante. Ele é cheio de problemas, cheio de coisa doida na cabeça. Mas ele é muito legal, assim. Ele é fácil de se sentir representado por ele, sabe? E a Molly também. Eu achei ela um personagem muito foda. Ela é super fodona, assim, cara. Pensa numa personagem foda, é essa aqui. Sabe como é o nome dela, da Matrix? Deixa eu ver aqui. Tô com o notebook aqui. A Trinity. Eu acho que, se eu não me engano, a Trinity em Matrix foi baseado nela. Então, assim, pensa numa personagem foda. Mas eu sei que esse livro aqui é muito importante, principalmente no que eu tô citando muito aqui nesse vídeo, que é Matrix. Exatamente por esses conceitos de cyberespaço, de Matrix digital, de hacking, de você entrar num mundo físico digital, entendeu? Que você consegue sentir as coisas. Esse livro é bem importante pra isso. De uma nota entre 0 a 5, eu dou 3,5. 3,5, não, vamos dar 4. 4, eu acho que é um número bom. Eu acho que só tem esses detalhes que pra mim a história perde um pouco sentido, que aquele meio, aquela barriga fica perdida no livro. E esse final eu achei... Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Então, na minha opinião, eu não gostei. Mas é isso. Eu recomendo a leitura, tá? Eu acho que principalmente hoje em dia, muito interessante a gente comparar o que a gente pensava sobre as IAs e o que elas são hoje em dia. E para o livro de março, eu vou ler Akira. Eu vou pegar pra mostrar aqui no vídeo. Então, para março, vai ser Akira. Eu já tô lendo o primeiro volume, né? Que ele tem uma capa. Então, ele tá com a outra capa, né? Ele tem uma jacket, né? E Akira também é um livro cyberpunk, né? Vamos ver aqui que tem de conceitos diferentes. Eu tenho 3 volumes.
então eu não vou ler tudo, eu acho, mas já vai dar pra ter uma boa noção, e se eu quiser eu já compro os próximos e termino em março mesmo. E é isso, comenta aí o que você acha, se você já leu Neuromancer, se você gostou do vídeo, o que você acha da minha opinião, concorda com a minha opinião? Você acha que esse final aí é meio paia? Eu vi que a maioria do pessoal gosta, sabe? Mas eu não queria ser do contra, sabe? Sei lá, ficar parecendo que eu sou diferente. Mas, porra, eu não gostei. É isso. Deixa o like, se inscreve que vai ter mais vídeo nesse canal. E comenta aí o que você achou, beleza? Valeu!